com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ficar em pé, irmãos. A nossa leitura é em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Amém? Quem tiver a Bíblia, vamos abrir para acompanhar. É um momento especial, né, irmãos? Para a obra de Deus, para cada um de nós, para todos que fazem parte da vida do nosso futuro aqui, diácono Antônio Severiano, sua família, a igreja, os irmãos da igreja local, os que sempre visitam aqui a igreja, que recebem também a visita deles em casa, pregando o Evangelho. Então, isso é um momento especial, irmãos. Todos acharam? Eu vou ler aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pérmanas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Supremo e eterno Deus, soberano Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui reunidos, unidos no Teu Santo Nome, Pai. Estamos aqui, meu Pai, nesse trabalho, Pai, da Tua obra. Senhor, nós te pedimos a Tua unção, a Tua direção, a unção do Espírito Santo de Deus. Manifesta para o Teu poder. Vem operando ricamente neste lugar. E abençoe, meu Pai amado, a administração desta santa palavra. Eis-me aqui, te peço a unção e a direção do Espírito Santo de Deus. No abrir a minha boca, das palavras santas, ungidas e dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Fala com todos nós, cada um de nós, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória. Envia os Teus santos anjos, seja conosco, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Pai. E amém, e amém. Podem sentar, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, por este convite, né, de estarmos aqui reunidos e unidos no nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, né? Amém. Para este trabalho, irmãos, que é o trabalho do Senhor. A obra do Senhor, ela tem recompensa. E a obra de Deus, irmãos, ela tem toda uma sequência. Nós olhamos para a obra de Deus, a criação de Deus lá no princípio, onde Ele criou lá o homem, fez Adão, depois da costela fez Eva, e dali Deus fez uma nação grande ali, né? E Deus fez aquele povo ali para servi-lo, mas eles se desviaram e o pecado se multiplicou de uma maneira tal que Deus disse que se arrependeu de ter feito o homem. E Deus disse: eu vou destruir o homem de toda a face da terra, né? Porque as abominações eram grandes contra o Senhor, o pecado, enfim. E ali o Senhor olhou para uma família, a família de Noé. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele com a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos varões e suas 3 noras. E ali 4 casais, o Senhor destruiu ali toda a terra com um dilúvio, mas o Senhor estava ali para guardar aquela família
de Noé. Deus fez ali agora uma nova aliança com Noé. E de Noé agora vem as gerações, até chegar ali em Abrão, né? E o Senhor fez ali uma aliança com Abraão. E ele mandou que ele saísse da sua terra, da casa dos seus pais, e fosse para uma terra que ele mostraria. E ele disse que faria dele uma grande nação. E Deus cumpriu tudo aquilo ali. Deus cumpriu em Abraão. E vieram as gerações seguintes, né? E aí chega na geração de Jessé, que foi pai de Davi. E nós vemos, irmãos, ali naquele tempo, já ali no tempo dos reis, o Senhor manda ali o profeta Samuel ungir um filho ali de Jessé, né? A gente vê ali a unção. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Capítulo 16, primeiro versículo diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o benemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Louvado seja Deus. No versículo 13 do mesmo capítulo 16 diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, glória! Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele voltou lá para a sua terra. Enfim, irmãos, nós vemos aqui Deus mandando ungir ali um servo seu, ungir um homem, no caso ali a rei, não é, irmãos? Porque Deus foi quem instituiu esta unção dos reis. Ele já tinha mandado antes Samuel, o profeta Samuel, ungir Saul, né? O povo pediu um rei e o Senhor mandou ungir ali a Saul, né? E ele foi ungido, mas Saul, irmãos, ele rejeitou ali, ele saiu da presença de Deus, ele desobedeceu a Deus, por isso ele foi tirado, ele ainda estava reinando quando o Senhor manda ali o mesmo profeta Samuel a ungir ali a Davi, a rei, né? Então a unção, irmãos, ela é instituída por Deus, esta unção que o Senhor unge os seus servos, unge seus servos para a obra, como ele ungiu ali os reis, não é, irmãos? E nós vemos ali agora, no período agora da igreja, já da igreja primitiva, a igreja apostólica, Jesus, ele instituiu ali 12 apóstolos, 12 discípulos, não é, irmãos? E ali os discípulos agora estão fazendo a obra, porque o Senhor já tinha feito ali o sacrifício que ele veio fazer, Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e o Senhor agora deixou os apóstolos agora ali pregando o Evangelho, né? E na pregação ali do Evangelho, o Senhor a cada dia aumentava o número daqueles que se haviam de salvar, porque na realidade, irmãos, é uma necessidade do ser humano aceitar a Jesus. Cada um daqueles que ainda não fez a sua profissão de fé de aceitar Jesus, você pode até dizer: não, eu já sou de Jesus desde que eu nasci. Não, irmãos, é um casamento, é um compromisso que nós precisamos fazer com o Senhor, porque o Senhor diz que nem por força nem por violência, o Senhor não obriga ninguém, o Senhor nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. Mas se nós não quisermos, o Senhor não obriga. O diácono Antônio Severiano, ele foi chamado para a obra, como todos os que têm recebido a unção a diácono, e na sequência aqueles que se destacam, aquele que recebe de boa mente, poderão ser consagrados também a presbítero no futuro e serem pastores, né? Ele já pastoreia, né? É pastor, mas é um grau que vai subindo. Aqueles que destacam na obra de Deus são um giradiácono, e se ele se destacar agora para frente, ele agora poderá ser chamado pelo Senhor para ser consagrado a presbítero, para ser agora um pastor onde pode ministrar, onde agora ele pode
batizar, onde ele pode ministrar a Santa Ceia, onde ele pode ministrar a bênção do casamento, onde ele pode ungir com óleo os enfermos. Então, a pessoa vai sendo graduada, vai sendo capacitada. E o Senhor chama, irmãos, o Senhor chama as coisas, como o Diácono Ricardo leu lá em 1 Coríntios, as coisas pequenas para confundir as grandes. Então Deus, ele chama você lá do pó. Vocês que chama o pobre lá do pó, lá do monturo, lá do lixo, eles que eleva e faz sentar com os príncipes do seu povo. Então essa decisão de servir a Deus, irmãos, ela é lá do princípio. Nós vemos os apóstolos, a maioria deles não tinha estudo, não tinha instrução humana, graduação, mas eles ouviram o chamado de Jesus e eles seguiram Jesus. E aí Pedro disse aqui que ele era presbítero. Olhando aqui para 1 Pedro capítulo 5, capítulo 1 diz assim, capítulo 5 mesmo, diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por toda ganância, mas por ânimo pronto. Então, a gente vê aqui, Pedro, ele era um presbítero, né? Ele foi chamado, um simples pescador. Na Bíblia diz que eles eram sem letras, a maioria deles sem estudo, né? Mas Pedro, agora, quando ele escreve aqui, ele já é presbítero. Ele agora já é pastor. E ele agora diz aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que também sou presbítero, como eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Aí ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então o Senhor chama, irmãos, chama os seus servos para apacentar o rebanho de Deus. E Pedro se tornou ali um presbítero, né? Mesmo ele sendo ali sem estudo, sem instrução, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, quando ele chama os seus servos, ele chama justamente para isso, para servir a ele, como já foi dito. Não, eu pensei que eu ia aceitar Jesus, eu ia ser um mero participante, eu ia ficar lá na cadeira do banco, eu não teria cargo nenhum, eu não teria nenhuma responsabilidade a cumprir, nenhum dever a fazer. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, logo no início, o pastor Valmir disse, irmão Raimundo Fonseca, você vai lá para o Projeto Bom Jesus, lá para onde o irmão João da Mata, ele tem lá uma congregação lá na casa dele, pequenininha, pouca gente lá, e você vai para lá. E eu fui, irmão, lá para o interior, na Estrada da Bela Vista, para ali, sem saber de nada, que ainda hoje eu não sei quase nada ainda, mas eu não sabia de nada, saía nem para onde ia, nem para onde vinha. Me lembro que o pastor Valmir no começo mandou a sua filha, Ana Glena, mais nova. Ana Glena era uma jovem ainda, sei lá quantos anos ela tinha, se ela tinha já uns 10 anos, 12 anos, e a Ana Glena já nos instruía, já nos orientava ali, na questão de relatório, questão de chamada dos irmãos, do cartão de chamada da escola bíblica do sábado. Então é assim, irmãos, o Senhor nos chama sem nós sabermos de nada, mas o Senhor nos chama, irmã, para vir fazer a obra dele. Jesus, ele diz que é para a gente, que a gente de graça recebe e de graça é para nós darmos. O Senhor nos chama para isso, irmãos. Ele nos chama de graça, Ele nos dá de graça esse conhecimento da palavra dele. Mas agora nós aprendemos, Ele agora diz que é para nós passar para os outros. Ele agora diz que é para nós ensinar, instruir aos outros agora que precisa. Chamar os que eram leigos na palavra de Deus, como nós éramos, agora é para nós transmitir para esses, que é para esses agora também aprenderem também. Porque a palavra de Deus, ela é espírito, irmãos. A palavra de Deus, ela é espírito, e ela nunca, jamais, ela será compreendida humanamente. As coisas de Deus não é na lógica do homem. As coisas de Deus, elas são espirituais, e elas só podem ser compreendidas, discernidas, se for espiritualmente. Humanamente, tem muita gente que fica discutindo religião, discutindo isso e aquilo, como se a palavra de Deus fosse as coisas do homem aí.
Mas as coisas de Deus, irmãos, são reveladas pelo Espírito de Deus, porque ela é Espírito e ela só pode ser entendida se for espiritualmente. Então, os apóstolos, esse Pedro, que antes não sabia de nada, ele agora, irmãos, ele agora já é presbítero, ele agora já é pastor, e agora ele com os demais apóstolos, no total os 12, eles estão agora fazendo a obra de Deus ali, e a obra de Deus cresceu de uma maneira tal, irmãos, cresceu em número, e ali eles já não estavam dando conta de resolver tudo aquilo que tinha que resolver. Agora já tinha que resolver o problema particular ali, individual de cada pessoa, de cada família. Tinha um problema que estava passando nessa cidade, tinha um problema de enfermidade, tinha um problema agora na família, no casal, dos filhos. Enfim, nós sabemos os inúmeros problemas que surgem na convivência humana, mesmo na igreja, no povo de Deus. Tem problemas, tem situações para resolver. Então, nós até me lembro um pouquinho, quando Josué estava lá no deserto, levando o povo para a terra de Canaã, certo dia o seu sogro chegou ali, foi visitar, e quando ele chegou ali, o sogro dele, chamado Jetro, foi visitar ali Moisés, e quando ele chega ali, ele viu Moisés, não tinha tempo para nada, porque era problema em cima de problema, e ele que resolvia tudo era ele que tinha que resolver. E aí o sogro dele era um sacerdote midian, e o Espírito de Deus falou através dele, disse: Moisés, a carga está muito pesada, Moisés, olha, tu chama e Anuera, traz pessoas para te ajudar, e agora povo para julgar, as causas menores, bota eles, levanta pessoas aí capacitadas, para elas te ajudarem a resolver, e elas vão resolvendo os problemas, e tu vai só administrando, aquele problema grande que eles não puderem resolver, aí tu diz para eles trazer para ti, que aí tu resolve. Então, irmãos, Moisés assim ele fez dessa forma, e ali a carga saiu toda das costas dele, ele agora ficou com uma carga menor, porque essa carga agora, de muitos problemas que tinha para resolver, muitos colaboradores tinham agora, porque agora tinha as pessoas para ajudá-lo a resolver os problemas ali da caminhada do povo de Deus, porque aonde tem ser humano tem problema, né? Tem problema, mas ali Moisés era ajudado. Então, assim os discípulos, quando começaram ali a reclamar que as viúvas dos gregos estavam desassistidas, agora eles tomaram agora um consenso de agora chamar ali diáconos, né? E ali eles disseram: separai dentre o povo, né, 7 varões, né? Diz aqui, olha, ora naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Porque é verdade, irmãos, o pastor ou os pastores, ele não pode estar tomando de conta das mesas, das cadeiras, dos problemas extras que surgem na igreja, na obra de Deus. Porque não pode deixar para resolver estas coisas e agora despreza a palavra. Agora não tem mais tempo para pregar a palavra, não tem mais tempo para fazer aquilo que é o ofício do pastor, né, do presbítero, enfim, irmãos. E ali ele disse: não deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E aí eles ordenam escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Veja bem, irmãos, não é pessoa de qualquer jeito, né? O Senhor disse que era pessoa de boa reputação. Lá Paulo ele descreve isso, que tem que ser marido de uma só mulher, que não é para ser dado ao vinho, não é para ser ganancioso, não é para ser contencioso. Enfim, irmãos, homens íntegros, homens que realmente são dignos realmente de estar na frente daquilo que é de Deus, da obra de Deus, porque a obra de Deus ela é ampla e ela precisa de pessoas íntegras, pessoas esforçadas, pessoas santas, pessoas que lutam para se santificar para Deus, para se separar para Deus, porque o Senhor diz, o próprio Senhor diz: sede santo. Santo é separado.
O Senhor disse, sede santo, porque eu sou santo, e para morar comigo tem que ser santo também. Então, irmãos, nós precisamos nos santificar para Deus, nos separar para Deus, desde o mais alto lá, que está na posição mais alta da obra de Deus, como aquele que está lá, considerado como menor, porque não tem nem pequeno nem grande na obra de Deus, mas tem uma hierarquia, né, irmãos? Amém. Tem uma hierarquia, então todos precisam agir com honestidade, por isso tem a classificação. Ele diz, tem que ser homens santos, de boa reputação, né? Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, né? Pessoas dignas, né, irmãos? Pessoas que realmente são dignas realmente de estar na obra de Deus, na frente da obra de Deus. Por isso ele diz, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então precisa da direção do Espírito Santo de Deus, precisa de sabedoria para poder realmente resolver as causas, para poder se conduzir diante de Deus e diante do povo, né? Ao qual o Senhor nos levanta, né? Aí ele diz, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, porque é necessário, irmãos, que o presbítero, que os homens que estão ao cargo da frente da obra de Deus, diretamente com a palavra, que tenha tempo para orar, que tenha tempo para ler a palavra, que tenha tempo também para pregar a palavra, para ministrar a palavra de Deus. Por isso ele diz, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, a Prócano, a Nicanor, a Timão, a Pérmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, diz aqui, e apresentaram ante os apóstolos, estes, né, aqueles 7, e orando, lhe impuseram as mãos. Então, aqueles homens ali, eles foram ungidos, eles receberam ali a unção com óleo, e eles receberam ali a imposição das mãos ali, dos pastores da igreja, dos cabeças ali da igreja, que estavam tomando conta da obra de Deus, para poder agora estar ali apto agora para fazer a obra de Deus. Então, o Senhor continua, irmãos, a obra de Deus ela é a mesma. A obra mesma. A palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino. Então a palavra de Deus ela nos instrui desde o Gênesis, né? E vem lá a caminhada do povo de Deus, né? Vem os profetas, vem os salmos, vem os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Tudo, irmãos, numa sequência. A palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela vem numa sequência desde lá do princípio. Porque a palavra de Deus ela é uma só. O próprio Senhor Jesus Cristo ele disse que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. A palavra de Deus ela permanece. Quando o Senhor fala dos mandamentos, ele diz que os mandamentos dele, ele diz que não dá mandamento novo, mas é os mandamentos antigos que recebeste desde o princípio. Então os mandamentos de Deus são os mesmos. Lá em Moisés, quando o Senhor mandou preparar as tábuas, e o próprio Deus escreveu 10 mandamentos com o próprio dedo dele, ali, irmãos, são os mandamentos que prevalecem, que permanecem até hoje. Então a palavra de Deus ela não tem mudança. Nós vemos lá a unção dos reis, nós vemos as unções ali dos diáconos e dos presbíteros, nós vemos ali, irmãos, e a palavra de Deus ela continua desse jeito. E nós louvamos a Deus por homens que Deus continua levantando ainda hoje. Deus ele continua levantando, como o nosso irmão Antônio Severiano, ele recebeu de bom grado a palavra. Ele já tem alguns anos servindo a Deus. A palavra dele, até lá em Timóteo, diz que é para não chamar os neófitos, ou seja, aqueles que são principiantes, né? Que são novatos, que são principiantes. Ele disse não neófitos, os não principiantes, os não novatos. A pessoa não chegou na igreja e agora daqui, não só porque ela é importante, ela é sábia, ela é eloquente, que ela já vai ser logo ungida a diácono, a presbítero, não. O Senhor diz que precisa ser provado e aprovado. Amém. Precisa ser aprovado. E o nosso irmão, ele tem sido aprovado na obra,
porque Deus levantou ele como servo de Deus, do banco da igreja, mas depois Deus vai começar a levantar ele para a obra, e ele faz a obra de Deus, ele é um chamado de Deus, e por isso ele vai ser ungido hoje a diácono, no meio aqui da igreja na qual ele apacenta, e da família, e dos irmãos, e dos amigos, porque o Senhor diz, irmão, na palavra dele, que ele honra os que o honram, né? Ele diz, eu honro os que me honram. E aqui, só para encerrar, em Filipenses, quero ler bem aqui uma palavra em Filipenses, capítulo 1, diz assim, olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, ó, Paulo diz aqui, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho. Está vendo, irmãos? Paulo ali escrevendo e agradecendo aqueles irmãos que cooperavam, os presbíteros e os diáconos, que cooperavam com o Evangelho. Ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, aqueles que são chamados e aqueles que valorizam o chamado do Senhor, irmãos, o Senhor diz que eles serão aperfeiçoados. A cada dia eles são aperfeiçoados. A cada dia eles vão adquirindo o conhecimento da palavra de Deus. A cada dia eles vão amando mais a obra de Deus. Eles vão, não gemendo, mas vão com alegria. Muitas vezes sofrendo perseguições, muitas vezes sendo afligidos, muitas vezes sendo perseguidos, mas levando a palavra, levando com amor, porque o Senhor diz, o Senhor que começou essa boa obra, Ele a aperfeiçoará. O Senhor vai aperfeiçoando, viu? Irmão Antônio Severiano, o Senhor vai aperfeiçoando esta obra. É na sua vida, é na minha, é na nossa, de cada um daqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Porque é necessário, o Senhor diz na palavra dele, Salmo 37, versículos 4 e 5, ele diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e confia nele, que o mais tudo Ele fará. Então, irmão, isto é um conselho da palavra do Senhor. Ele dizendo para nós nos deleitarmos no Senhor, e dizendo para nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, que Ele vai aperfeiçoar a obra dele na sua vida. Porque enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós fazemos a obra de Deus, irmãos, Ele está fazendo a obra dele em nós e cuidando dos nossos, cuidando da nossa família, né? Sendo feliz. Eu sou grato a Deus porque tive a oportunidade de aceitar Jesus, e digo, muitos já ouviram, eu não queria ser crente, porque eu achava que a minha vida era muito boa lá no mundo. Mas um dia eu percebi que eu estava precisando de Jesus, e aí eu tomei a minha decisão de aceitar Jesus. Eu, que era chamado, era convidado, rejeitava sempre, rejeitei muitas vezes, tinha fé na igreja, a igreja vai daria, pastor me convidava, pastor Valmir, meu irmão José Fonseca convidava, eu não ia nem lá, ia para outros lados, para outras bandas, né? Nunca fui nenhuma vez, mas no dia que eu precisei, meu Espírito Santo me tocou, eu tomei a decisão de aceitar a Jesus, dia 17 de fevereiro de 1998. Nesse dia eu fui atrás do pastor Valmir, lá numa sala onde ele trabalhava como protético dentário, e cheguei ali e disse, pastor, eu vim aqui, quero aceitar Jesus agora. Amém. Né? Glória a Deus. E aí ele muito se alegrou, já tinha mandado chamar meu irmão, que estava na farmácia na rodoviária, o local que ele estava era ali perto do Detran, ali em Bacabal. Na meia da hora meu irmão chegou e eu disse, mandei chamar meu irmão, estou aqui na sua presença, sei que vocês oram por mim, e eu quero dizer que eu quero aceitar Jesus agora. Aleluia. Pastor Valmir, naquele momento também se alegraram ali,
E ele disse, pois eu vou abrir o hinário aqui, o brado, para nós ver o hino que o Senhor vai nos dar para nós cantar. E o hino que saiu foi o hino 15 da APA, 138 do nosso brado, que tem como título Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Então o Senhor falou grandemente comigo naquele dia, irmãos. Eu nunca me esqueci daquele dia, nunca me esqueci desses fatos, do que aconteceu, inclusive do hino, nunca me esqueci. E graças a Deus que valeu a pena, como diz. Tem um hino que diz, valeu a pena, né? O irmão José sempre gosta de dizer lá da Coeb, vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Você que ainda não fez essa decisão, lute contra a sua vontade. Se você não fizer hoje, porque realmente é uma luta grande para a gente aceitar Jesus. Eu rejeitei anos, né? Mas lute contra isso. Peça a Deus, Senhor, me dá força para aceitar a Ti. Se realmente é preciso para a salvação aceitar Jesus, eu quero te aceitar, e eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, tem algo que me prende. Peça para o Senhor, Senhor, tira isso e me dá coragem para mim te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, porque o Senhor vai cuidar de ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.